Episódio 5, subindo. Depois de 99.1.2, 58, já estavam me xingando, já. Mandou mensagem pro Bochecha, eu falei, cara, a gente tá no 99.8, a gente só pode dar um jeito de fazer, porque... Não, mas eu cumpri a minha parte da promessa. No 97, né, eu fui lá pra Holanda. Então, exatamente. Quando Não, eu tava marcado, eu furei. Ai, cara. Ó, Agradecer aqui o Bochecha, para nos receber na casa dele, aí, ó, diretamente para vocês conhecer o cantinho da humildade. da vaidade. Da vaidade. Daqui é da humildade, que ele tem mais do que isso. eu vou até pedir permissão pra ele, depois eu vou filmar aqui e vou botar no vídeo pra Então, vocês. Isso aqui é uma... Para você que caiu de paraquedas aqui e não conhece o Bochecha, Desliga e muda de canal. Tu não isso aí já diria. Assistindo a hora do jiu-jitsu, não conhece o Bochecha? Isso aí já diria muito mais. Ele, no mundo do jiu-jitsu, é um cara muito querido, não só pelas medalhas, não só pelas conquistas, mas por esse jeito dele humilde de ser. E eu sempre falo nos programas, eu falo assim, ainda bem que o jiu-jitsu tem caras como Bochecha, Roger, Leandro, que eram caras humildes, independente dos títulos. E hoje em dia tem uns caras que têm menos títulos e já são arrogantes. Que nem tem faz colorida, que já é arrogante. Então, esses caras salvaram o nosso esporte, né? Então, agradecer o Bochecha aí por ser esse exemplo aí pra molecada aí, nova. Pô, é até engraçado ouvir isso do pé, né? Porque eu lembro quando começamos a jiu-jitsu em casa lá, eu já até te contei essa história. Teu pai era fã. Não, minha irmã, né? Minha irmã foi assistindo Malhação. A gente falou disso no carro, lembra? Ela viu o Cláudio Heinz lá, que era o Bambam, acho que era dado, né? Pô, aí era um faixa preta de jiu-jitsu, daí que começou a história, né? Ela queria fazer jiu-jitsu, aí meu pai foi vigiar ela, ver o que era o ambiente, acabou que ele fazia de bermuda e camiseta as aulas e depois acabou ficando, né? Aí me convenceram aí comecei aí. Eu lembro do. Aí o resto tá aqui, né? Eu lembro, olha como é que a gente era. Na época que o Bochecha era faixa marrom, eu ainda. Eu não estava mais, mas eu ainda estava ali. E aí eu vi. E eu sempre acompanhei a notícia, sempre gostei muito de jiu-jitsu. Eu sempre acompanhei muito. É uma coisa que hoje eu acompanho um pouco, o cara reclama aí. Mas eu acompanhava muito. Mesmo afastado, mesmo do MMA, eu gostava muito mais do jiu-jitsu do que do MMA. E aí veio uma notícia. Seletiva para World Pro, né? World Pro, Bochecha de marrom. Se eu não me engano, foi no Alfa-Barra, foi na Barra da Tijuca, no Flamengo. Foi alguma coisa, foi Flamengo, no Rio. Foi no Rio. E aí apareceu lá campeões. Campeão Bochecha, faixa marrom. Aí sempre olha a tua categoria, né? Aí eu falei assim, caralho, o jiu-jitsu tá ruim mesmo, hein, cara? Moleque, faixa marrom, nem conhece esse cara. Como é que a gente não sabe a história. E aí, de repente, o Bochecha explodiu da noite pro dia e começou a ganhar todo mundo. E eu falei assim, caraca, como é que é? Foi a primeira vez que eu ouvi falar no Bochecha, foi ele ganhando esse negócio de marrom, que o Bochecha é de Santos, eu do Rio, você não acompanha muito, né? Eu fiquei um pouco afastado, e aí fiquei sabendo dele por isso. E a minha primeira reação foi, o jiu-jitsu tá ruim mesmo, cara. Faixa marrom ganhando, parada. E é engraçado, que a primeira vez que eu apareci nacionalmente foi quando eu ganhei do comprido de marrom. Ele era preto, e ele tinha acabado de ser, ele era o atual campeão mundial absoluto que eu ganhei dele. Aí o mesmo cara que fez a mesma coisa vem e critica o outro. A cabeça do ser humano é complicado. O que eu tava falando que tu tinha falado é que a primeira revista que meu pai comprou foi que tinha tu e o Minotauro na capa, que os dois de kimono, foi a primeira, e depois outra que era o Margarida. A gente foi fazer uma filmagem na casa do Minotauro sobre enciclopédia de jiu-jitsu. Isso mesmo. Tem essa revista até hoje em casa. Esses dias eu tava olhando e a revista tava lá. Falei, pô, essa daqui tem história, hein? Isso é legal. Ó, vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu. Eu tenho um monte de pergunta. Então deixa eu começar. Começa. Hoje em dia, Bochecha, quem é o lutador que te impressiona da forma de lutar? Assim, que tu gosta? É até difícil falar isso assim, porque o cara é meu amigo, mas eu já venho falando dele há muito tempo, o Jansen Gomes, né, o Nereu. Eu falo dele toda hora. E, pô, eu treino com o moleque há muito tempo, então eu via desde roxa
um diferencial no moleque. Então, várias vezes, assim, acho que eu já dei entrevista falando disso, mas depois do seminário eu sempre gosto de fazer perguntas e respostas. Todo mundo perguntava, pô, quem seria o próximo Bochecha? Eu falava, pô, acho que esse moleque. E ele era roxa, não era nem campeão mundial. Aí ele foi, ganhou o primeiro mundial, ganhou na roxa, foi, e ganhou agora, né, que todo mundo tá falando dele, que ele ganhou o primeiro de preta. Ganhou até em cima do Tainan, que é outro que eu gosto muito de assistir também. O Tainan, nunca treinei com ele, mas é outro que eu sou fã. Eu tenho uma colocação do Nenê do seguinte. Teoricamente, a minha concepção do jiu-jitsu, eu gosto do jiu-jitsu mais do Bochecha, dos caras que vão para pegar de qualquer jeito, aquela pressão e tal. Só que o Nenê me impressiona porque ele coloca o jiu-jitsu tático aberto. É o que me impressiona. Ele, na luta com o Tainan, ele tá lá, ele tá com uma pegada. Ele deixa o Tainan fazer o que ele quiser e ele sai do jeito certo. Então, isso é o jeito que eu gosto. É técnico. Era muito o Tererê, lembra um pouco desse estilo de... o Tererê não era um cara super forte, então ele não podia amarrar segurando. Mas na malandragem, então ele deixava a perna, tirava a perna, rodava ao contrário. Então esse jiu-jitsu é um jiu-jitsu bonito, porque o cara tem o poder de fazer o que ele quiser. Só que como o cara tem a defesa muito boa e jogando, eu gosto muito. Ele não é um cara finalizador, mas é um jiu-jitsu bonito de se ver, cara. Sim. Falei outro dia sobre isso. É verdade. Tu tá viajando, eu acabei fazendo uma resenha com ele rápido. Eu falei que eu adoraria fazer com ele. Ele é um atleta que, além do meu gosto, né, de ser bonito de ver o jiu-jitsu dele, ele é um cara mais da linha do trabalhar mais e falar menos. E falar menos. Então esses caras já me ganham no começo. Mas ele sempre foi assim, né? Um garoto na dele. Pô, eu também sou dessa linha, assim. Eu sempre... Não por causa que eu fui assim, mas eu acho que... da parada do jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu como arte marcial, os valores do jiu-jitsu, acho que não combina muito com o que agregou hoje em dia, que é o trash talking. Eu entendo que isso aí agrega muito, traz muito, né? Muito mais olhos para o esporte. Então, mas eu tenho uma visão um pouco contrária disso aí. Não, tipo, eu entendo que traz, mas não que eu concordo. Não, mas eu já não acho que traz tanto, porque isso traria, tipo, um jogador de futebol. Então, coletivo. Por exemplo, o cara vai lá e fala um montão de merda. Se ele não ganhar, acabou. Não é que ele jogou mal ou bem. Não é, por exemplo, a gente vê hoje em dia, tem gente aí que fala assim, o lutador hoje, para ser lutador, tem que se vender na internet, e eu volto atrás e pego toda a história do jiu-jitsu. Você nunca se vendeu, nunca precisou e sempre foi o cara. Sempre teve mídia, sempre teve tudo. Leandro nunca foi de rede social, sempre teve mídia. Roger sempre teve mídia. Porque no jiu-jitsu, o nego quer ver o campeão. O nego nunca vê o falastrão. Agora, se o falastrão for o campeão, ok. Mas você compra uma briga que você não precisa, que é se colocar na posição de que se não ganhar, o nego vai te detonar. É um estresse desnecessário. Tu já tem tanto problema na luta. Exatamente. Eu acho assim, essa galera aí não cada um faz o que quiser da sua vida, mas é o que você falou, né? Tem tanto cara que fala, no final das contas parece um idiota, porque chega lá, promete mundos e fundos, chega lá, perde na primeira luta. Mas, pô, o cara chega, fala que vai fazer acontecer, vai lá e ganha, pô, pelo menos, o moleque falou e foi lá e fez. Aí, tem que aturar, mas é dos dois pesos, né? 2 pesos, 2 medidas, porque o cara pode ser muito benéfico ou pode ser muito... Por exemplo, teve um ano... estressante pro cara. Né? Teve um ano que eu fui no Europeu, se eu não me engano, no Europeu 2020. O último campeonato antes da pandemia, Grand Slam. Cheguei lá, achei a movimentação estranha. Achou o quê? A movimentação. As câmeras da ProGrappling, todas no Keenan Cornet. Aí eu falei, tem uma falta de comunicação na ProGrappling. Ele não é nem de longe o favorito aqui. Mesma história que acontece com o lutador, acontece com a mídia. Sim. Se a mídia elege alguém que não vai ser, é ruim. Porque o teu material errado, né? O teu material acaba. Você fica sem material do campeão. E eu
pelo meu conhecimento de jiu-jitsu, falei, isso aí vai dar merda. Desse cara lá, sumiu. Aí ele ganhou a primeira, ganhou a segunda, aí as câmeras foram todas, esqueceu todo mundo e ficou nele. Falei, tá bom. Chegou lá na final e bateu em 30 segundos. Joga o material todo fora. Porque o material não serve para o que aconteceu. Sim, exatamente. Louco, então, esse a mídia pode errar, porque a mídia tem que às vezes escolher, mas porra, seja consciente, ó, esse, tem 4, que tem chance. Tá cheio de atleta de internet hoje. Eu sei, mas você vai. Eu lembro, você falou pra mim, você lembra? Você falou, porra, num dos primeiros papos que a gente teve, você falou assim, porra, é foda porque você vai no campeonato, tipo assim, o cara que lutou comigo na primeira luta que você venceu, e o cara se amarrou ali, tentou de qualquer jeito segurar, não sei o que, e você acaba vencendo. Aí tu olha o Instagram do cara um dia depois, tem uma foto assim que na foto parece que ele te ganhou, porque ele pega um ângulo bom e não sei o que. E aí você chegou e falou assim, pô, mas tu não perdeu essa luta, não? Aí o cara não só não me respondeu, como me bloqueou no Instagram. Eu falei, caralho, como assim, cara? Não, tá cheio. Esse Keenan Cornelius, por onde anda? Eu entendo que hoje em dia a mídia social é muito importante para o cara arrumar patrocínio, mas o cara que patrocina, ele não quer o cara que tem mídia que perde. Com certeza. Ele quer o cara que ganha, porque a mídia do cara que ganha virá, com ou sem o trabalho. Como foi você, como foi o Leandro. Tinham muitos seguidores, não porque falavam, mas porque, pô, o Bochecha chegou a 7º mundial sim. Ih, tem que seguir esse cara. Entende? Eu gosto de dia, tem que seguir esse cara. Pô, isso aí o Leozinho sempre falou isso. Ele falou, vocês vão ser lembrados pela forma que vocês lutam, não pelos títulos que vocês ganham. Então vai lá e, pô, luta, vai tentar ganhar aquela malandragem, aquela luta feia que, lógico, vai ser bom. Título é título, mas no final das contas não vai ser o que vai te fazer ser alguém no esporte. Eu sempre comento sobre isso. Eu falo assim, dou um exemplo. Rafael Mendes. Para mim, um dos caras mais talentosos do jiu-jitsu. Todos os campeonatos dele foram vencidos por uma vantagem. Só que na minha cabeça, ele poderia ter finalizado a maioria das lutas se ele tivesse arriscado. Um pouco mais, né? Então ele optou por não arriscar. Só que na história vai ficar aquilo ali. Ele ganhou na vantagem, ganhou na decisão, ganhou não sei o quê. Não é que seja ruim, mas não seria muito mais brilhante esse cara com esse potencial se arriscar? Porque no arriscar tu evolui, tá entendendo? Você se arriscar, você acaba evoluindo. Sai da zona de conforto. Exatamente. Então, eu lembro uma vez, falando dessa parada da reportagem, eu lembro uma vez que acho que 2019, acho que foi no último mundial que eu lutei, se eu não me engano. Foi lá, bastante gente ia fazer matéria, né? Porque eu era o favorito, então, pô, vai lá, ia na checkmate lá. Eu lembro uma vez, eu não lembro quem foi o repórter, mas foi uma mulher. Ela falou, não, queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, pô, vamos fazer. Me filmou tudo, treinando. E no final do treino fez uma entrevista comigo. Não, tá bom, tchau, tchau. Aí eu vi ela indo embora, eu falei, pô, mas você não vai fazer com o Matheus Gabriel? Não. Eu falei, faz com ele uma matéria porque o moleque vai ganhar. Aí ela olhou assim pra mim. Eu falei, o moleque vai ganhar. Não, mas a pena tá difícil. Eu falei, filma o cara e faz uma matéria antes, porque tu já tá aqui. Se ele não ganhar, pelo menos tu não vai usar, mas o moleque vai ganhar. Tá bom. Ela foi lá e fez com o moleque ganhou. Pegou todo mundo. Eu falei, aí quando eu vi ela no ginásio, fui lá falar com ela. Ela falou, nossa, bem que você falou. Eu falei, pô, treino com o moleque todo dia. Mas isso é a crítica que eu faço. Nossa, a mídia é muito ruim. A gente já é ruim, porque é muito novo. E quem tá lá não entende. Checa na internet, quem aparecer na internet vai. Esse cara tá dando mais. Qual a palavra? Engajamento. Engajamento. Vamos, por exemplo, um exemplo que tu citou, eu vou voltar a citar. O Tainan estava no hype, vivendo de internet, o negócio dele tá tudo certo, tá ganhando, é o trabalho dele. O Nego foi lá, quietinho. Ninguém votou no Nego para ganhar. Nem apontaram ele como favorito. O Nego veio aqui, o que aconteceu? O Nego hoje tem mais mídia que ele, que ganhou a mídia dele. É assim que funciona. Eu dei uma entrevista um tempo atrás, há só uns 20 anos, 23 anos atrás. O cara falou assim, eu falei, não, eu descobri que para eu ter nome, eu tenho que ganhar o cara que tem nome. É assim que era a mídia no passado. O Bochecha se tornou Bochecha porque ele ganhou todo mundo que tinha que ganhar. Não foi porque ele ficou na internet. E hoje o nego bate nessa tecla, mas quem bate nessa tecla é o cara que vende o curso para se vender na internet. Com certeza. Então, cara,
Exatamente. Hoje em dia não existe mais um 71, né? Hoje em dia... Mudou o nome. Hoje em dia é coach, né? Nossa. Não existe mais kitnet, hoje é estúdio. Hoje é tudo as formas... As coisas continuam mesmo, os nomes mudaram. Pô, eu tava agora vindo pra cá, falei com o pé assim, a gente parou na service area, tipo, na área de descanso lá. Paramos, Dunkin' Donuts. O nome da loja West era Palm West Beach. Palm A gente Beach. tava em West Palm Beach. Aí eu falei assim, fazer história agora no Instagram. Assim, estamos em West Palm Beach. Um cafezinho aqui em West Palm Beach. Aí tinha Dunkin' Donuts, Pizza Hut KFC, e Burger King. Aí o Rafa falou assim, aqui, um café muito com grelhados e massas. Temos, ele não mentiu, mas a forma de massa, melhor, né? Vende, e né? o West Palm Beach. Não é Errado não dá. tudo Eu assim, entendo que o mundo mudou, torcida, eu entendo que a internet é importante, eu entendo isso tudo. Tem muita gente que se aproveita, né, disso. Mas no final, errada. você precisa ganhar. Exatamente. Se você fizer a mídia toda e perder, não vai ser legal pro cara te patrocinar, eu acho. No final das contas, o cara não quer, né? Associar a pessoa que fala e não ganha, né? Mas se a pessoa fala e ganha... Eu saí... Mas vai dar um hype até a hora que o cara não ganha. A hora que o cara não ganha, eu acho que toda aquela pressão, aquele hype que ele criou em cima... Por exemplo, o Meregali, o cara vai lá, o cara perde pro... Como é que chama o moleque que ele lutou lá, antes do GP? Que ele falou na resenha com a gente que ele não sabia pegar as costas. Kainan. Veio no podcast e falou assim, o Kainan não sabe pegar as costas. Eu olhei lá, aí se a pessoa, o cara vai lá e luta com o Kainan. Cara, luta é luta. E se o Kainan pega ele? Não pegou, tudo bem, não tô dizendo. Mas se o Kainan pega ele passa. Isso é uma coisa importante a falar. Quando você enaltece o seu adversário, quando você vence, você vai lá pra cima. Quando você derruba ele, quando você derruba ele, se tu ganhar dele, tu não ganhou nada. Lembra o Valide? Pô, eu lutei com ele, ele é o melhor do mundo, mas eu ganhei dele. Mas é verdade, né? É verdade, é isso mesmo. Mas é o que tu falou, pô, tu tem que enaltecer o teu adversário, isso vai ser melhor pra tu. Pô, tu derruba o cara, tu joga o cara no chão. Pô, mas tu mesmo falou que o cara era horrível, tu foi lá e ganhou dele, então era meio que, pra quem não entende, né? Exatamente. Pô, o cara é o melhor do mundo, é o mais sinistro, mas fui lá e ganhei dele ainda. Pô, o cara é brabo mesmo. Eu acho que isso também. O jiu-jitsu você ainda acompanha assim, no teu dia a dia, ou o teu foco mudou pro MMA justamente, né? Porque... Eu acompanho bastante, cara. Eu tava, até falando disso, claro, me mudei pro MMA, né? Fiz a transição e muito eu voltei ali pro jiu-jitsu, pro MMA, treinar MMA, até a minha mídia virou muito MMA. E, cara, depois dessa luta que eu perdi, eu vi tanto que, a minha parada é o jiu-jitsu mesmo. Eu tô lutando MMA, mas eu sou do jiu-jitsu, todo mundo me conhece como jiu-jitsu, então eu não posso... Pra sempre, então eu não posso perder muito isso, me descaracterizar do jiu-jitsu. Aí eu já tava pensando isso. Fui no Mundial de Master, foi o campeonato que eu mais senti assim, que a galera, fui lá, recebi vários convites para seminário, todo mundo para tirar foto. Então aí foi uma parada que eu quis assim. Tu nem pode se distanciar disso. Exato, eu nem quero, na real, mas ali um pouco que eu fiquei tão bitolado em MMA que eu me distanciei um pouco naturalmente. Mas não é uma parada que eu quero, entendeu? Então agora, no Mundial eu tava lá, né? Fui lá assistir, fui lá... O documentário também que você lançou lá, como é que... O documentário... Não, eu digo, fui no Mundial de Adulto, né? Sim. No Mundial de Master também fui, lancei lá, foi o dia que eu lancei no canal do YouTube mesmo. Então, eu vi que essa parada é uma parada que eu nunca quero perder, né? Isso aí, Eu tenho algumas passagens no jiu-jitsu, o Bochecha, não sei se ele passou por isso, que eu acho que você ainda é muito forte no jiu-jitsu, tu parou de lutar tem pouco tempo. Quando eu ia nos campeonatos de jiu-jitsu, muita gente, quando você é o campeão, todo mundo quer dar um tapinha, todo mundo quer estar perto, todo mundo, né? E quando passou um tempo da minha época, que já veio um outro campeão na tua época, eu chegava no campeonato, os caras que ficavam bajulando já passavam assim na marra. Aí eu falava assim, porque na época eu já não queria falar com ele, não era um cara interessante para mim, mas eu, por estar na minha posição, eu sempre cumprimentei todo mundo, nunca tive problema nenhum. E aí, o que me impressionou muito é que
O Bochecha, ele se tornou o maior de todos os tempos, os títulos que ele ganhou, e uma vez no Mundial de 2021, lá na Califórnia, o Bochecha era o top do top, tinha acabado de... Era o primeiro Mundial depois da sua parada. A gente não sabia nem quem seria o número 1, tu ainda era o número 1. Ah, sim, sim. E aí eu tô assim, passando, aí o Bochecha, pô, Pé, chega aí, caramba. Opa! Sentou do meu lado e ficou assistindo as lutas. Aí eu falei, como o mundo é estranho. O cara que é um Zé Cueca, tava virando a cara pra mim outro dia, que nunca ganhou nada, nem nunca vai ganhar. E o Bochecha, que é o cara que todo mundo queria estar perto dele, me viu e falou, pô, Pé, chega aí. Aí eu falo assim, cara... Ficou assistindo umas lutas ali. Ficamos ali e tal, ficamos conversando e tal. Então tu fala assim, cara, é muito melhor a gente ter uns exemplos no esporte como esse cara do que como os outros. Exatamente. São pessoas que são, tipo assim... Então, quando esse cara falava comigo, era verdadeiro. Ele, realmente a gente trocava ideia. Então não era aquele cara que falava assim, pô, Pé de Pano ainda é um cara da antiga, vou trocar uma ideia com ele aqui, para o nego ver que eu estou trocando uma ideia com ele. Que eu tenho até, vou até mostrar aqui. E eu e o Bochecha já lutamos, hein? O Bochecha me bateu, coitado. Sacanagem. Isso é sacanagem, cara. Aí, quando eu falei que ia entrevistar o Bochecha, aí a minha mulher falou, ih, caraca, mostra essa foto pra ele. Cara, essa foto... Mostra na câmera, não. Aí, essa aqui foi o Mundial que a gente foi lutar, e a minha esposa falou, eu quero tirar uma foto. 2012, né? Quero tirar uma foto com o Bochecha. Eu falei, pô, mas o Bochecha me bateu. Aí ela falou assim, não, mostra pra ele, eu sou fã dele, não sei o quê. E a minha mulher é fã dele. E aí foi aniversário dela ontem, parabéns pra ela. Ah, foi? Aí ela falou, mostra pra ele e tal. Então, cara, aí eu descobri que na vida o que vai ficar é isso aqui, ó. Com certeza. Você pode arrumar inimigo ou você pode criar uma amizade. Um adversário que virou um grande amigo, cumprido. Meu irmão começou como adversário, queria até me bater, queria me bater. Inimigo. Tu ouviu essa história já, cara? Então eu lutei com o Xande, se tornou um grande amigo meu. Bochecha. Né? Roger era meu amigo antes, a gente lutou depois. Leandro se tornou um grande amigo meu. Os caras que eu realmente admiro e falo assim, cara, que legal eu poder ter lutado com esse cara e hoje chamar ele de meu amigo. O Bochecha eu acho que é meu amigo. Claro, pô. Então, tu pode escolher o caminho que tu quiser. O Bochecha é fez vários amigos. Rodolfo, Preguiça, fez vários amigos. Então, no final, agora que o Bochecha já se tornou quem ele é, que acabou, tudo isso é história. Daqui para frente ele poderia ser querido por muitos ou odiado por muitos. Então isso fica aí uma dica para a molecada que hoje em dia está aí. Tenta transformar do limão uma limonada, não o contrário. Mas isso aí que você falou é o que, às vezes, como eu falei, né, final de seminário, a gente sempre troca ideia, e muita gente pergunta e acaba conversando sobre isso, né, porque, cara, é legal hoje ali tu fazer muita gente me pergunta da parada do trash talk, e fala, é uma parada que não sou eu não vou conseguir fazer, mas no final das contas o que importa é isso. Eu tô aqui, ó, não tô lutando mais, eu não sou mais o cara do momento, mas, pô, tô aqui dando seminário, tem gente que gosta do meu trabalho, me acompanhou, e, pô, toda academia de jiu-jitsu que eu fui, assim, graças a Deus, todo lugar do mundo, se eu falar, pô, tô aqui, pô, vamos fazer um seminário, tipo, sempre tem um convite para voltar, sabe? Todo lugar que eu fui, fui bem recebido e todo mundo pede para eu voltar. Então, pô, eu acho que isso é uma parada, porque o Pé falou, pô, eu tava lutando contra um ídolo, pô, minha primeira revista de jiu-jitsu era o Pé de Pano, tive a oportunidade de lutar com ele, tive a oportunidade de lutar com o Roger, com o Xande, com o Jacaré eu não tive, mas foram os caras que, pô, que eu cresci assistindo, né, vídeo do Pé, vídeo do Xande, vídeo do Roger, pô, Marcelinho Garcia, então acho que dos caras ali que eu cresci assistindo que de ídolo, né, eu virei o adversário, acho que os únicos que eu não lutei foi o Jacaré e o Marcelinho, o resto ali, lógico, Margarida também, mas o Margarida parou bem antes, né, então, mas, pô, eu acho que isso é uma parada, e, pô, de ídolo, adversário e amigo, então, pô, eu acho que isso aí é uma parada que... Não, daqui 20 anos, é a mesma coisa. Exatamente. Não, e não tem jeito, o Pelé foi o grande, veio outro cara, veio outro cara, veio outro cara. E isso não tem jeito, ninguém é eterno. Só que você pode fazer disso amizade
ou desamizade e alguém chegar, imagina, todo mundo chega pra mim assim, pô, e o Bochecha? Como é que é o Bochecha? O Bochecha é um cara incrível. Todo mundo, nunca vou falar mal do Bochecha. Agora, eu podia, se o Bochecha tivesse sido vacilão, tivesse tirado onda, aí eu falo, pô, cara, comigo não foi legal, não. E é isso que vai proliferar. Não é o que você finge ser, é o que você realmente é, uma hora aparece. Eu acho que tu tem que ser ali a mesma pessoa dentro e fora do tatame, né? Eu acho uma parada legal, tipo, hoje, por exemplo, eu acabei de postar, se tu olhar na minha história aí, tu vai ver, eu tava na academia, achei um post maneiro, me marcaram, eu repostei até. Pô, uma sala de aula de criança, a aula cheia, assim, e o professor botou o meu filme pra passar. Eu falei, pô, achei muito irado isso aí, né? Porque aquela parada, né? Grandes poderes, né? Vem grandes responsabilidades. Então, acho que ser um bom exemplo também é isso, né? Pô, eu vou te falar, eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, eu ia querer que ele seguisse um exemplo, pô, igual eu, igual o Roger, igual o Leandro, pô, não igual o Conor McGregor. Eu sou fã do Conor, adoro o Conor, mas se eu tivesse um filho, eu não ia querer que ele agisse igual o Conor. Né? Exato, mas, pô, como atleta, fenomenal. Sim. E gosto do cara, acho o cara engraçado, acho o cara... Mas eu tô falando... Mas não queria ser ele. Não, tu não vai querer que teu filho seja assim, né? Exatamente. Não que eu não ache legal ali, mas é uma parada que eu faria, então não faço. Ficar respondendo comentário, entendeu? Esses dias, pô, eu não olho. Depois da minha luta, quando eu machuquei o joelho em 2016, 2015, eu lembro no hospital, e essa época eu ainda era bitolado de olhar comentário. Eu no hospital, pô, com o ligamento rompido. Pô, eu tava ali olhando, o cara, meu irmão, viu que ia perder a luta, fingiu uma lesão. Pô, cara, eu acho que eu salvei o nome do cara. Eu falei, vou na academia desse cara, vou bater nesse cara um dia. Eu fiquei no áudio dele, aí depois disso eu falei, quer saber? É um merda, não sabe nem o que tá falando. Aí depois disso eu falei, quer saber? Não vou nem olhar. Lógico, assim, às vezes eu posto, pô, muito amigo meu comenta, então, ó, legal, mas eu nem respondo, porque, pô, o tempo que eu vou perder ali. E eu não respondo. Aí esses dias, aqui foi até um exemplo engraçado. Aquele jiu-jitsu brasileiro, posta muita coisa de jiu-jitsu maneira, uma página no Instagram. E sempre me posta a luta minha ganhando e tal. E, pô, dessa vez postou uma luta minha eu perdendo, do Preguiça, que, pô, é um dos melhores também. Fui lá curtir a luta, na moral, porque, pô, foi uma luta maneira, o Preguiça ganhou ali, ganhou o campeonato, eu curti. E ele nem me marcou. Tipo assim, uma forma de respeito. Mas, pô, falei, maneiro do cara, pô, curti. O primeiro comentário ali eu acabei lendo, mas não é o que eu não leio. Se não for da minha página, eu nem leio. Aí o cara assim, o Bochecha é muito bom, de kimono. Aí eu não respondo, mas esse eu não aguentei. Eu falei, pô, brabo mesmo, bom mesmo é você, campeão. Ainda vou ter um campeão. E só que eu fiz ali no impulso, e atendi o telefone e comecei a falar com alguém, passou uma meia hora, eu lembrei do bagulho, eu falei, puta, que merda, eu vou lá apagar. Quando eu fui apagar, já tinha apagado. O comentário do cara, o cara apagou o comentário dele, o meu apagou junto. Eu lembro que eu parei em 2015, não olhava mais também, não me importava mais com a opinião dos outros, depois da cirurgia. Eu vou te falar, a maior lição que eu tive de vida foi a minha cirurgia do joelho. Porque eu esperava tanta coisa assim, nunca tinha passado por isso, e foi uma cirurgia braba, né? Tipo, foram 3 ligamentos de uma vez. Até o médico, meu fisioterapeuta, eu olhava assim, puta, não sei se vai dar para voltar a ser o que era. Então, pô, eu lembro as pessoas que me mandaram mensagem perguntando como eu tava. Eu lembro os amigos que eu esperava ali alguma coisa, oferecer uma parada, que não ligaram. Pô, eu lembro pessoa que eu nunca esperei de nada, pô, tá precisando de alguma coisa. Eu falo, cara, esse cara perdeu o tempo dele pra vir mandar uma mensagem aqui. Então, pô, lógico que tive muito tempo comigo só ali, sozinho. Então, pensei muito, refleti muito. Aí tu começa a ver várias coisas, né? Acabou que eu me tornei, pô, uma pessoa melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Então, comecei... Pô, minha irmã me levava 2 vezes na fisioterapia por dia, e minha casa era longe, então ela virou minha motorista ali durante um tempo, sabe, me ajudou muito. Pô, meus pais, pô, não podia pisar o pé no chão, então, pô, meu pai fez até uma obra lá no banheiro, botou uma barra para eu poder levantar, então foi muita coisa, certo? E eu lembro que, até uma história, eu não vou falar o nome aqui, mas
eu treinei e tal, tentei recuperar e fui lutar o World Pro. Aí, pô, tava lá com o Leozinho, tava toda a galera treinando, até na Tina Nogueira Dubai, e foi a primeira vez que eu dei uma baiana ali, que eu tava sem a confiança de dar aquele shot, né? Aí eu, pô, dei um shot ali, um shot, o primeiro. Tava treinando com o Pança, falei, pô, consigo dar baiana de novo. Achei que eu nunca mais ia dar uma baiana. Falei, meu jogo vai mudar. Falei, beleza. Aí chegou na área de aquecimento lá e o Leozinho olhando tudo, vendo, me acompanhando, né? Ele, pô, meu mestre. Aí eu lembro que eu cheguei com o kimono debaixo do braço, aí o Leozinho falou, pô, vem cá, não luta. Falei, que isso, Léo? Área de aquecimento, tipo, não luta, cara, espera um pouco, só vai pro Mundial, cara, espera. O Mundial era em um mês. Falei, não, Léo, não, vou lutar. Falei, vai, cara, espera, vai ser melhor pra tu, vai, pô, não compensa tu se arriscar assim. Meu médico falou pra não lutar, o Leozinho falou pra não lutar, eu falei, pô, não vou ser o cara, o teimoso, e lutar. Falei, tá bom, vou ouvir. Chegou lá na hora, os caras, não, você não vai lutar? Eu falei, não vou lutar. Irmão, lembro, os caras da organização ficaram loucos, pô, e eu vi os caras me esculachando e tudo, eu falei, os caras da organização, eu falei, beleza. Aí eu lembro que eu tava no ginásio, assim, eu acho que foi no Mundial, acho que na quinta, eu ia lutar no sábado, aí eu tava na quinta, assim, aí veio um cara, campeão mundial aí várias vezes, pá. Pô, não, então, pô, tu foi lá, pôs o nome e não lutou, pô, o cara falando comigo da moral, falei, então, pô, não, tu não pode fazer isso não. Aí eu, porra, tu com teu nome, pôr o nome, tirar no campeonato. E eu já tava nessa na cabeça, tipo assim, quero que a opinião dos outros se for, né? Tipo, eu não tô mais nem aí. Aí eu olhei pra cara dele assim, falei, se liga, tu já me mandou uma mensagem perguntando se eu precisava de ajuda pra pagar alguma conta? Nem tu, nem ninguém me ofereceu dinheiro. Perguntou, e aí, como é que tu tá durante a minha cirurgia? Acho que eu tô mesmo ligando pro que os outros pensam. Eu quero que se for. Não, você tá certo. Aí falei, eu tô certo. Eu falei, beleza. Aí eu já vi, eu falei, mas achou que eu ia me explicar. Aí depois disso eu falei, quer saber? Não ligar ligando muito pra opinião dos outros. Mas foi um processo. Talvez se eu não tivesse passado pela cirurgia, ia ainda me preocupar muito, entendeu? Ó, 2012, peso absoluto. 2013, peso absoluto. 2014, peso absoluto. Na minha cabeça, o que aconteceu em 2015? Peso absoluto. Então, já na minha cabeça, meu plano era, vou ganhar 8 títulos mundiais, vou me aposentar do jiu-jitsu e vou pro MMA. Então, pô, essa foi a melhor coisa que nunca aconteceu na minha vida. Porque eu perdi, porque eu lembro chorando, indo pra ambulância, sem insurance, não tinha nem plano de saúde, lá morava nos Estados Unidos, e, pô, acabou minha carreira, porque eu. Eu lembro que eu chorava, não sabia o que ia ser, indo pro hospital, pô, quantas coisas passou na minha cabeça, né? Eu lembro, pô, acabou minha carreira, o Bernardo tava comigo, acho que eu tava lá, eu falei, não vou mais lutar, não vou mais lutar. Eu lembro que a gente passando por Long Beach, assim, tinha vários prédios, né? Ele, meu irmão, dá pra tu vir trabalhar num prédio desse aí, comece a ser. Aí eu comecei a rir. Mas foi essa parada. E o tempo que eu tive, eu machuquei no Mundial. E quando eu voltei de novo, foi no Mundial no outro ano. Então foi um ano ali pensando. E aconteceu, na minha cabeça nesse ano, e o que melhorou minha vida foi quando eu parei de chorar, falar, por que eu? Não, porque aconteceu, já era, não tem mais o que fazer. O que eu posso fazer? O que está no meu controle? É recuperar. Então, o que tem que fazer? Fisioterapia 2 vezes no dia? Meu médico foi o Caio Delia, fez um trabalho excepcional nos meus 2 joelhos, operou o esquerdo, e agora, né, eu machuquei o direito, né? Ninguém nem sabe, mas antes da última luta eu rompi o ligamento direito, operei e lutei. Mas eu não fiquei vitimizando. Cara, tem o direito disso aqui. Eu penso assim, você tem uma luta, você se machucou, e agora você tem uma decisão a fazer. Eu luto machucado ou eu não luto? Até aqui você tem que dizer. Da hora que você falar assim, vou lutar, esquece essa lesão. Exato. Você decidiu. Você podia falar agora assim, não vou lutar porque eu machuquei o joelho. Não vai salvar isso no teu post. Depois que você decidiu lutar, você já sabia da lesão. Não vem com a conversa depois. Você pode até falar assim, beleza, tudo bem, mas usar isso porque você sabia e se arrependeu, não, aí não. Não, mas então, foi essa parada, né? Eu insisti, machuquei. Aí eu botei na minha cabeça e falei, não,
eu não vou me aposentar assim, né? Eu tive uma carreira tão bonita. E provavelmente se ganhasse, teria aposentado. Não, era o plano. Já eu ia querer lutar MMA. Mas Deus tinha um outro plano, falou, não, eu quero que você seja campeão mais vezes. Então, aí foi uma parada que foi uma lição, né? Porque eu voltei e na minha cabeça falei, eu vou lutar de novo, nem que eu não ganhe, mas eu não vou sair de ambulância do ginásio. Vou lá, vou treinar, vou dar o meu melhor. Pelo menos eu vou sair de pé. Na minha cabeça eu vou descer a escada da pirâmide ali, no final do dia, que todo mundo fica naquela resenha ali, que tu encontra os amigos, pô, troca ideia. Eu falei, eu vou descer aquela pirâmide andando. Mas, pô, a última vez eu saí na ambulância, chorando. Então, foi isso que me motivou, né? Pô, chegou lá, 2016 foi o melhor campeonato que eu lutei. Peguei todo mundo no braço, que era uma parada que eu não era bom, passei amassando geral. Mudou muito o meu jiu-jitsu por medo de alguém se embolar no meu joelho. Cara, ganhei em 2016, pô, lutei tão bem. Pô, tô com 8 títulos. Pô, vamos mais um, dá mais um. Pô, ganhei 10. Aí, quando eu voltei em 2016 e ganhei o 8º, aí muita gente começou a perguntar, pô, o que que te motiva? Eu lembro que todo mundo fala, ah, não, que eu quero ser o melhor, que eu quero ganhar de todo mundo. Era sempre aquela resposta meio vazia, né? Eu lembro uma entrevista, eu estava até na RUCA, assim, sentado, o cara perguntou, pô, mas o que te motiva? Eu falei, pô, o que me motiva? E eu nunca tinha pensado, eu vou dar uma entrevista, eu vou pensar no que eu vou falar. Pô, sempre chegava atrasado na entrevista, eu falava, o que foi? Tipo, era assim. Aí o cara falou, o que te motiva? Eu falei, pô, o que me motiva é fazer o que nunca foi feito, ser o único, ser o número 1 da parada. A única pessoa no planeta a falar, pô, eu fiz isso. Aí ali eu falei, pô, então eu quero ganhar mais. Quem tem 10? O Roger? Pô, eu quero ganhar 11. Aí eu empatei com ele, 10. Pô, depois 11, 12, foi 13. Então, foi uma parada assim, que... Imagina se eu não tivesse tido a lesão do joelho. Eu nunca ia saber o meu potencial. Hoje você consegue ter essa visão. Na época você não conseguia. Não, com certeza. Mas aí é a época da lamentação, né? Pô, faz parte, é o processo, né? Pô, eu lembro que, cara, eu nem era muito de ler. O cara me deu, assim, até o Bob, que tem a Academia de San Diego, a Aliança San Diego, que é o sócio do Johnny. Pô, ele me deu um livro, assim, do nada. O cara, conheço ele e tal, meu amigo ali, me deu um livro. Eu falei, pô, vou ler esse livro, né? Pô, o livro, cara, mudou minha vida ali, a forma. Que é coisas que eu já pensava, coisas que a gente está conversando, só que tu vê vários exemplos, né? Que é a parada do estoicismo. Pô, tá no teu controle? Não. Então vai adiantar chorar? Não vai. O que vai adiantar fazer? É treinar, é recuperar. Então, pô, essa parada pô, foi o que tu falou agora. Pô, tá machucado? Pô, tá machucado, beleza, então não luta. Vai lutar? Então não A vai. decisão é agora. Não vai deixar um post Você pronto decidiu. Então depois não vem com a conversa, não deveria. Não, a decisão é agora. Pô, perdi a luta, sem história triste mais. Vem uma bíblia, né? Pô, então isso aí acho que... E eu acho que isso aí mudou muito, né? Essa parada dessa filosofia, dessa forma de pensar, coisa que eu já fazia. Coisa que eu vejo que eu fico indignado é quando eu vejo pessoa no pódio com cara de marrento, cara de... Pô, tu já perdeu. Tipo assim, mas tu tá ali, tu tá amarradão, tu tá no pódio, tá no... Pô, foi um dia bom de trabalho. Você tem duas visões. Uma, ficar puto que você perdeu, o outro, você tá feliz que você chegou na frente de outras pessoas que você atingiu. Não era o teu objetivo principal, mas, pô, tu chegou lá. Não estraga a coisa dos outros, a energia dos outros. Eu acho isso também. Eu sempre, pô, pode olhar minhas fotos no pódio, eu tô em segundo, tô em terceiro, eu tô amarradão. Lógico, eu não sei aquela que tu perde, meu irmão, e tu tem que ir direto pro pódio, tu nem digeriu ainda a parada. Aí tu não tem como tá felizão. Mas, pô, eu sempre tava no pódio ali, feliz, pô, foi um dia no trabalho, aí, meu irmão. Podia estar trabalhando 10 horas debaixo do sol. Olha o meu trabalho, o que que é? Então, o Bochecha, ele tem todos os recordes do jiu-jitsu, e ele tem claro que é coisa pessoal dele, mas também eu não vou, isso é bastidor, não vou nem perguntar a ele, mas eu vou falar sobre. O Bochecha, ele tem também o recorde ele é o cara que teve o maior patrocínio da história do jiu-jitsu até hoje, ainda não tem. Não quero que você fale número nem nada, mas eu sei nos bastidores que é um número que nunca teve antes. Tanto da Ruga quanto da Showball, eram os patrocínios assim, que era fora do jiu-jitsu, fora do mundo, do número do jiu-jitsu.
E aí, hoje em dia, tem galera vendendo esse discurso. Ah, você tem que se vender, você tem que ir pra internet. O cara que não tem internet... O Bochecha nunca teve internet como número 1. Ele nunca foi o cara para assim, meu pé, eu aqui, ó, eu e fulano. Ele nunca fez vida pessoal dele. Ele tem o contrário dele, fala, tem que postar a rua, tem que postar não sei quem, é normal, faz parte. E ele nunca precisou disso. E ele, até hoje, pelo que eu sei, ninguém ainda atingiu os números que ele atingiu. Esses caras que vendem na internet, que fazem, que acontece, né? Por quê? Eu falei, quando você se torna um cara desse tamanho, isso aconteceu comigo. Eu não tinha patrocínio até a faixa marrom, mas nenhum. Aí eu também nunca busquei. Meu pensamento foi o que você falou agora. O que eu posso fazer? Ficar chorando que eu não tenho patrocínio? Não. Eu vou me tornar um número 1, que o patrocínio vai vir até mim. No Mundial de 2002, os caras vieram. No Mundial de 2013, os caras estavam brigando por mim. Então, o que você pode fazer, ao invés de ficar... Para todos os meus alunos, eu não tenho patrocínio. Sabe por quê? Porque tu não é bom o suficiente ainda. Se torne bom o suficiente que o patrocínio vai vir até você. E o cara passa a vida inteira chorando de patrocínio, não faz nada, e o cara que nunca buscou teve os patrocínios mais altos. Então, para você que está vendo a gente... Valide. Era o rei, parecia aqueles macacões de Fórmula 1. O Valide era o vendedor do negócio. Ele não foi o cara. Então, as pessoas falam... Só que eu não quero... de novo, nada contra quem, mas eu não quero ser esse cara que fica pedindo patrocínio o tempo inteiro. O Bochecha acho que nunca pediu um patrocínio na vida. Porque vai trabalhar, trabalha. Consequência, né? Eu e Bochecha tivemos o mesmo patrocínio uma época, eu fui patrocinado pela Coral, fui patrocinado pela Coral também, não na mesma época, mas que na época era a maior marca de kimono. Então, não adianta você ficar esperando o melhor patrocínio se você não se ranqueia para ter o melhor patrocínio. Se você fica esperando amizade, tem cara que ficar puto com o dono da marca de kimono que não deu patrocínio. Não, cara, aquilo é um business. Ele tem que patrocinar o melhor. Imagina, exatamente. Vamos para umas perguntas? Para a gente começar a encerrar? Depois eu vou fazer um compilado dos mesmos assuntos e a gente vai. Mas Júlio Grego é o nosso advogado. Tá sempre. Tá sempre. Rodolfo ou Lô? Quem te deu mais trabalho? Cara, todo mundo me pergunta quem foram os adversários mais duros que eu estive na carreira, foram os dois. Mas eu acho que o Rodolfo, assim, se tiver que escolher um rival que eu tive na carreira, acho que foi o Rodolfo, né? Que foi mais finais de absoluto. O Leandro, ele depois que... Ele se tornou um irmão, né? Ele se tornou um irmão, mas também eu comecei a lutar mais com ele mais pra frente, assim. Então, foi meio que o Rodolfo saiu, entrou o Leandro, entendeu? Tipo, nas paradas ali de finais. E eu lutei muito com o Leandro também na faixa marrom. E foi um cara que eu vi na carreira inteira. E o Rodolfo foi mais na preta ali, final de Mundial, né? Então, primeiro Mundial, semifinal da absoluta, eu parei no Rodolfo. Então, sonhei com o Rodolfo um ano inteiro, até ganhar dele em 2012. Então é difícil, mas eu acho que ali o Rodolfo e Leandro foram pau a pau ali, eu acho. É engraçado porque o Rodolfo, ele foi no estúdio lá, né? E aí agora eu pergunto para ele. Tá com o negócio do seguinte, no podcast agora, por acaso, a gente trouxe... Nossa, pior que foi coincidência. A gente trouxe o Comprido. Aí depois foi Jacaré. Foi o Comprido, Jacaré. Meregali, Rodolfo e você. Aí agora a galera fala assim, só vai campeão absoluto. Só vai campeão absoluto. Muito bom. Cara, eu fiz uma foto muito boa com o pé e o jacaré cruzando. Eu vi. O Rodolfo também estava na foto, não estava? O Rodolfo também fez, a gente fez também. Cara, muito legal. Murilo Bertelli, aquela foto que você tirou com o Roger, que vocês fizeram um treininho lá no Colorado, quando o Juan foi pro Colorado, aquilo lá quebrou a internet, né, do jiu-jitsu. Aí tá falando, como foi o treino recente com o Roger Gracie? Treino é treino, né? Mas foi um treino, foi maneiro, pô. Nunca. Cara, foi até engraçado, porque isso aí é uma parada que só o Chatri conseguiu colocar num tatame, né? Eu e Roger de kimono ali,
e Leozinho e Shaolin. Caraca. Então, as rivalidades ali, o Roger em si, assim, não foi um rival meu, porque, pô, nunca lutamos na mesma chave. Claro, fizemos 2 super lutas, mas... A rivalidade foi pelos números de... Isso, todo mundo queria ver, mas não foi uma rivalidade direta. Maradona, né? Tipo assim... Não, eles jogaram contra o outro, não, né? Não, mas eu digo que eu tô dizendo que a mística, né? Quem foi melhor? Quem é melhor? Tá sempre na mesa ali. Claro, Vai ser pra sempre essa pergunta sem resposta. Sim, mas tipo assim, foi uma parada maneira assim. Mas, pô, foi um cara que, pô, eu tava ali também como não só adversário, mas como fã do Roger também, né? E eu tipo, falei, pô, vamos rolar aí. Eu também senti que se ele queria ou não, mas eu falei, pô, tô ali, né? Por que não, né? Mas se eu for lá na academia, vou lá visitar o pé. Se eu for em Londres, tiver a oportunidade, vou na academia dele. Então, isso aí eu acho maneiro. Então, foi um treino maneiro, foi uma oportunidade maneira ali. Saímos na porrada, mano. Saímos na porrada, respondendo, né? É legal, é legal. Luiz Gonçalves e mais 150 outros. Bochecha, volta pro jiu-jitsu, por favor, você é o nosso GOAT. Aí tem um outro que falou, quer ver? Esquece o MMA não tá com nada, volta pro jiu-jitsu. Saudosismo. Exatamente. Ó, Luiz Neto falando da mesma coisa. Kleber Souto, Bochecha é o campeão que o jiu-jitsu merecia. Imagina qualquer outro com mais de 10 títulos. Eu falo que nós tivemos sorte de que os campeões mesmo são pessoas assim que são admiráveis como ser humano, sem ser fanfarrão, falastrão, porque o esporte não pede isso. Não que a gente esteja livre de acontecer, pode acontecer a qualquer momento nos anos seguintes, mas eu sou grato pelo jiu-jitsu ter sido do jeito que ele foi, que é o jeito que eu aprendi. Ó, isso aqui é legal, Henrique Ferreira. Nós tivemos também, né, o Garrincha, né, do jiu-jitsu, né, que foi o Leandro, né, que era o cara que fazia tudo assim errado, não da forma de trash talk, mas era um cara que gostava de sair, um cara que gostava de beber, gostava da noite. Ele tinha um jiu-jitsu ortodoxo, né? Ia lá e ganhava. Não dá pra ensinar o jiu-jitsu dele. Não, com certeza. Ele sem postura nenhuma assim dentro da guarda, e você vai falar pro seu aluno, não, sem postura é errado. Parei de falar. Não. Do Leandro é certo. Eu acho que você não vai conseguir. Se você... Eu acho que você vai conseguir, mas o do Leandro é certo pra caramba. O do Leandro era o melhor que existia. Exatamente. Então era aquela parada, né? Ele era o Garrincha, assim, mas não um exemplo ruim, né? Não. Então, mas era totalmente diferente de todo mundo. Não, dorme cedo, acorda cedo, então... completamente diferente. E o detalhe é que ele respondia no resultado, né? Independente que ele gostava de dançar, de sair, de se divertir. E ela ganhava. E a gente sempre conversava, como é que ele consegue? Se a gente fizer metade que ele não consegue nem entrar ali. Ele era impressionante mesmo. Ó, falando de Lô, Henrique Ferreira. Bochecha, conta um proibidão das baladas com Lô aí pra rapaziada. Tem que pensar muito. Conta uma história que você nunca contou antes e que pode ser contada. É difícil, viu? A maioria pode ser contada. Eu lembro que, putz, tem tanta história. Agora, assim, de surpresa, é difícil tirar uma da... Tá, vai pensando. Se você lembrar até o final, a gente conta. E o dançarino, fenomenal. Ele me mostrava as danças. Do caralho. Tem tudo em imagens, né? Cara, com quem que eu tava falando? Eu tava falando com o Rodolfo. A gente tava falando do Lô e eu falei, eu tenho os áudios. Você não conseguiu apagar, tá ligado? Tipo... não, cara, e aquilo lá é a coisa mais engraçada da vida, assim, porque eu comecei a trocar mensagem com ele pra chamar ele pro podcast, né? E aí ele respondia, vamos tal dia, beleza, vamos tal dia. Aí ele mandava uma mensagem, não, estamos certo pra hoje, só pra me programar aqui. Eu falei, não, beleza. Aí chegava a hora e não aparecia. Aí ele mandava uma mensagem 3 dias depois. Ih, mano. Caralho, irmão, esqueci, foi mal. Podemos fazer de novo? Eu falei, cara, lógico que podemos. Ele é o minotauro do jiu-jitsu, né? Tranquilo. Pô, sei lá, quinta-feira, 8 horas, então, beleza? Beleza. E, tipo, era terça, né? Aí chegava quinta-feira, eu esperava, aí ele mandava uma mensagem lá pelas 5. Falei, irmão, tudo certo pra hoje? Tinha que ser agora, né? Já que tá aí, vai. Tudo certo pra hoje, então beleza. Puta, cara, não aparecia de novo. Aí, terça-feira, da outra semana,
caralho, irmão, puta que pariu, tu deve me odiar, cara, foi mal. Eu falei, não, faz o seguinte, vamos combinar, mas aí tu me liga. Que aí tu me liga e fala, porra, vamos fazer, cara. Eu falei, cara, imagina. Cara, mas foi demais, mas foi demais. Isso aí era uma... Felipe Azevedo, qual dos 13 títulos você considera o mais importante? Tem algum especial, assim? 2016, a volta. Ah, o primeiro, a volta, O último. É difícil. Olha que isso daqui é demais, né, cara? E, cara, aquele quadro ali, é o que tá faltando, é um que muita gente, pô, eu já vi gente jogando fora essa medalha. Porque uma de segundo e uma de terceiro. Eu falei, pô, é parte da minha história. E eu tenho ali, pô, já vi cara pegando final de absoluto, medalha e jogando no lixo, tirando foto e postando. Já viu isso também, né? Nossa. Ah, eu vi isso, pô. Eu falei, que idiotice, Muito, cara. pra mim Pô, é o muito, bagulho, pô, eu tenho o maior orgulho dali do meu primeiro terceiro, que foi que eu perdi pro Rodolfo, e o segundo foi o Léo Nogueira. Pô, 2012 fiz a final com o Léo Nogueira, ganhei do Léo Nogueira, ganhei do Rodolfo no meio do caminho também. Então, pô, eu acho que é difícil escolher um, né? Tipo, mas com certeza 2012 foi o primeiro, aí 2013, pô, foi sorte. Foi sorte. Pô, mas vai dar sorte pra então, joga a loteria que eu tenho sorte pra caramba. Então tu gasta só aí, porque, pô, mas eu lembro que eu ganhei, né? E tem um amigo meu que, pô, um irmão meu, como se fosse meu irmão mais velho, que é o Chaves, o Rafael Chaves. Ele até fala bastante no filme, no documentário, um cabeçudinho. Eu lembro, e aí, cabeçudinho, aí, ganhei. Ele, ganhou, mas se não ganhar ano que vem, vou falar que foi sorte. Aí eu falei, pô, tá certo. Aí eu fui lá e ganhei de novo. Ele, aí, agora já deu. Começando. Vão respeitar, agora vão respeitar. Então eu sempre teve nessa, né? Aí 2014 foi ali também aquela luta com o Rodolfo, acho que foi a última luta que eu fiz com o Rodolfo. A volta que foi uma parada que, pô, achei que nunca mais ia lutar e consegui voltar. Aí eu olho a medalha, eu lembro, né? Acho que, isso é bem difícil mesmo. Pô, 2017 foi a minha final do absoluto com o Leandro, que foi uma guerra, né? Que acabou a luta, os dois estavam mortos. 2018 foi a parada dele do ombro, né? Uhum. Então, pô, tem muita história também. E 19 foi meio que o último, eu vou né? te falar, eu cheguei aqui comentando isso, vou te falar, isso aí foi uma das paradas mais, assim, de honra que eu vi alguém fazer. Porque só quem é do meio do jiu-jitsu, só quem já tentou ganhar essa medalha, sabe o quão importante é isso. E, pô, eu vou te falar, cara, já que a gente tocou nesse assunto, né? Agora eu até consigo falar, porque antes só de falar eu já começava a chorar, né? Mas a gente tem que lidar com isso, né? Aprender, né? A conviver, mas aceitar nunca, né? Vai ser mais... Aprende a conviver. E, cara, eu lembro que quando eu voltei do joelho, eu conheço o Leandro desde 2000, nem sei o ano te falar, mas é 2008, ali 2009, que a primeira vez que ele lutou com meu amigo, o Baiano, eu lembro que ele tava ganhando o Baiano, pô, morreu na luta, desistiu ali. No final da luta, o Leandro passou a guarda, aí a Thalita treta, bagunça, bagunça, gritando bagunça. Aí o Leandro botou o joelho na barriga dele, começou a mostrar a língua pra fora, assim. O Baiano tava morto, entregue. Ele viu aquilo, maloqueiro, jogou o Leandro pro alto, queria brigar, deu uma botinha e pegou ali o Leandro e, meu irmão, quebrou o pé do Leandro não bateu, ganhou a luta, eu ganhei, ganhou, mas tu não vai pra próxima. O Baiano falou. Aí o Leandro depois viraram amigos, os dois. E o Leandro falou, puta, não vou mesmo. Aí não lutou a próxima. Então, foi ali quando eu conheci o Leandro. Então ele já virou um inimigo. Ele era inimigo. Ele era inimigo do meu amigo e virou meu inimigo. Então, nos campeonatos foi tudo assim. Ele cansou de ganhar dos caras, do Baiano e do Palito, que eu treinava todo dia. Então, pô, aí eu lembro que eu tive a oportunidade de lutar com ele, pô, já fui naquela pilha, né? Na raiva. Aí eu lutei com ele 2 vezes de marrom, final de absoluto e tal. Só que peso leve, né? Peso leve. Isso, cara. Eu lembro que tinha campeonato em São Paulo todo final de semana, pagando 1.000, 5.000, ninguém aparecia. Na época era eu em São Paulo, era, pô, Nivaldo, era, pô,
o Bernardo Faria, o Batista, meu irmão, os da Aliança, tinha muita gente. Ia no campeonato, não tinha ninguém. Aí o Leandro ia lá, ganhava. Todo final de semana ele ganhava 1.000, 2.000, 3.000. Por quê? Ninguém queria lutar com aquele moleque. Eu com eles, eu falei, pô, se eu tiver que lutar com ele, deixa eu lutar no Mundial. Porque, meu, não dá, o moleque é difícil, é uma luta que tu não quer ficar queimando cartucho. Ele era um cara que, pô, tu fazia uma posição nele hoje, amanhã tu já não conseguia fazer mais. O moleque era inteligente. Quando eu lutei com ele, eu não sabia quem era Leandro Lô. Eu lembro, tu acelerou ele a luta inteira, Eu não sabia quem era Leandro Lô. E no negócio da chave, o Cabelinho foi lá fazer a chave. E o bota esse magrinho, peso leve. Não, o Cabelinho falou, ó, vou logo te falar. Ninguém quer lutar com moleque de São Paulo. Peso leve. Eu falei, bota eu. Bota leve, bota eu. Falei, bota eu. Ninguém quer, é isso mesmo. Se ninguém quer, eu quero. Foi lá, botou do meu lado e tal. Comecei a lutar com o Leandro. Aí o Leandro já, pô, fez uma vantagem na raspagem ali. Tu deu uns omoplata nele. Aí eu falei assim, agora ele se ferrou. Vantagem não vai me ganhar, não. Já tô omoplata ainda. Eu falei assim, não tem como eu não fazer uma vantagem na guarda desse cara, peso leve, na minha cabeça. E a guarda dele, no final da carreira, ele mudou o jeito de lutar, porque machucava muito. Mas é impossível fazer uma vantagem. Eu passei 9 minutos, ele fez a vantagem nos primeiros 30 segundos, uma raspagem sair do tatame, e eu passei 9 minutos tentando passar a guarda dele, mas não para passar não, para ganhar uma vantagem. Eu não cheguei nem perto de... Aí eu falei assim, só que eu já não estava no ritmo de luta, eu estava voltando. E aí meu coração começou a bater muito forte, e eu falava pro Leandro, Leandro, o Léo Nogueira me ganhou, mas foi ele não, tu que me ganhou. Porque eu acabou ali, meu coração ficava assim, e não voltava, e eu falei assim, aí eu falei, Leandro, não, aquela luta ali não foi ele que ganhou, não, tu ganhou a luta pra ele. Eu lembro disso aí, foi brasileiro, né? Brasileiro, sempre final do brasileiro. Pô, aí era um respeito gigante que tinha eu e ele ali, apesar dele lutar com meus amigos. Só que o que aconteceu? Depois que eu machuquei, um louco, o Rodolfo apresentou a gente pro Frota, e o Frota convidou a gente para fazer um camp em Ibiza, todo mundo junto. Pô, vamos lá, né? Pô, foi aí, essa viagem que, pô, eu conheci o cara, fiquei uma semana com o cara. Conheceu a pessoa, não o lutador. Exato, pô, virou irmão ali, depois dessa viagem. Mas é difícil alguém não gostar do Leandro, né? Era a oportunidade de conviver com ele. O sortudo foram os que tiveram, né? Mas então, depois disso, pô, virou meu irmão ali, o cara, pô, virou amigo mesmo, tipo, direto eu ia pra São Paulo. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui treinar na academia dele. Assim, forte, antes do Mundial. Aí foi eu, o Preguiça tava lá e o Leandro. Aí eu lembro que eu e o Preguiça, pô, já tava em rota de colisão ali e não quisemos treinar, não era tão amigo ainda. Eu não rolei com Preguiça. Aí o Leandro falou, pô, vamos rolar aí, vai. O Leandro rolava com qualquer um, não tava nem aí. O negócio dele era falar. Pô, e eu senti o cara me aliviando. Sabe quando tu tá treinando com o cara, tu sente que o cara tá te aliviando? Rodolfo, aconteceu comigo. Puta, aí pior. É pior. Passa o amasso se sente melhor, né? Tu sente ali, fala, pô, aqui ele podia ter me raspado ali. Tipo, eu vi que ele não ia. Então eu treinei com ele e um mês depois foi o Mundial. Pô, meu jiu-jitsu não ficou fenomenal em um mês. Eu sabia que seria uma lutadora. Pô, chegou na semifinal, eu e ele, eu falei, puta, vai ser a final essa daqui. Aí ele me chamou e falou, pô, vai lá, Bruno. Tipo, passa lá. Falei, como assim passa lá? Tá louco? E antes da luta eu tava aquecendo já, meio que olhando pra ele ali, né? Pô, o cara é teu amigo, mas tu vai lutar com o cara, tu tá olhando, tu fica olhando pro cara pra achar qualquer fraqueza, né? Se o cara tá com medo, se não tá. Aí ele me chamou. Falei, porra, Leozinho, ele tá me chamando agora, sabe? Já tô na vibe aqui, já tô na, né? Eu falei, fala aí. Aí ele, pô, então, vai lá. Falei, como assim vai lá? Falei, não vou lutar não. Pô, eu vi tudo que tu passou aí, cara. Parada do joelho, foi sinistro. Pô, eu pude acompanhar lá desde Ibiza, meu irmão. Tá no teu momento, não tá no meu. A minha hora vai chegar. Pô, falei, meu irmão, até arrepia a parada. Aí eu meio que, não, cara, não. Ele, não, vai lá, eu não quero lutar. Falei, não, vamos lutar, mano. Não tem essa não. Ele falou, pô, não. Eu vou entrar ali no tatame, mas eu não vou lutar contigo. Vai lá, meu irmão. Minha hora vai chegar, mano. É agora. Eu falei, cara.